Saudações fraternas, que a paz de Jesus possa estar nos envolvendo agora e sempre, que possamos aproveitar esse momento de estudo, de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, para nosso esclarecimento e consolo. Vamos comentar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, e especificamente os itens 14 e 15, que falam sobre o suicídio e a loucura. Este capítulo é o mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo e tem também o maior número de mensagens ditadas pelos Espíritos, na sessão chamada Instrução dos Espíritos. São 13 mensagens. Este capítulo também vem falar de um assunto muito importante, de uma das grandes dificuldades da humanidade, que são as aflições. São os entendimentos das aflições que a humanidade ainda sofre sem entender. E as bem-aventuranças, no dizer de Mahatma Gandhi, o grande líder religioso da Índia, ele nos diz que se a humanidade eventualmente perdesse todos os livros sagrados que até hoje foram editados e publicados, e se só se salvasse o Sermão da Montanha, a humanidade não teria perdido nada. Isso dá uma dimensão da importância do Sermão da Montanha, desses ditos trazidos por Jesus. Bem-aventurado significa feliz, mas feliz no entendimento de despertar de consciência, uma felicidade espiritual. Então, quando Jesus nos diz bem-aventurado os aflitos, ele quer nos dizer que seremos felizes quando tivermos despertado a nossa consciência para a necessidade do progresso e que, para atingirmos esse progresso, para alcançarmos esse progresso, nós precisamos sim recuperar, reconstruir, quitar situações do passado, buscando nos transformar e buscando, acima de tudo, o aprendizado pelo testemunho da fé, da perseverança, da confiança em Deus e principalmente da resignação, que é a obediência do coração, dito pelos Espíritos, da resignação à sábia, amorosa, misericordiosa e justa vontade de Deus. Nós vamos explorar isso um pouquinho mais para frente. Vamos comentar um pouco, e a ideia é que a gente reflita um pouco sobre a questão das aflições, para então desembocar nos itens 14 e 15, que tem exatamente o objetivo de refletir as causas dos processos chamados de loucura, que modernamente hoje já são entendidos como as doenças psíquicas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outras, e também sobre o equívoco, o doloroso equívoco de cometermos o suicídio. As aflições, quando Jesus nos diz bem-aventurados os aflitos, novamente ele quer nos dizer feliz daqueles que já despertaram a consciência para entender que as aflições não são ações de Deus, não são castigo da divindade ou punição, elas são resultado das escolhas equivocadas que nós temos cometido ou no passado ou no presente. Mas também as aflições podem ser resultantes de desafios existenciais para testemunharmos aquilo que nós já conhecemos e já conseguimos praticar, assim como um aluno que estuda uma determinada matéria durante um determinado período de tempo e ao final do estudo daqueles conteúdos, sejam eles teóricos ou práticos, ele tem a necessidade de testá-los. Da mesma forma, a Terra, como sendo uma escola, uma abençoada escola, ela nos dá essas oportunidades de testarmos de tempos em tempos, ao longo de uma encarnação, em diversas situações, aquilo que nós já aprendemos. Mas as aflições basicamente podem ser dessas duas vertentes, ou situações que nós temos que nos recuperar do passado, ou testes que estamos recebendo da vida, nunca maiores do que a nossa capacidade, que a nossa força para superá-los.
mas isso também não garante que a gente vá ser bem-sucedido. Depende sim do nosso esforço, da nossa confiança, da nossa perseverança e principalmente do entendimento de que nada daquilo é casual, nada daquilo é fortuito, como assim podemos dizer, e que não seja necessário para o nosso progresso. Mas para que a gente possa aprofundar um pouco esse entendimento das aflições, desse despertamento de consciência, é importante para que nós entendamos isso, que nós reflitamos sobre determinados conceitos que vão, na sua análise integrada, nos dar a condição de compreender, de despertar a consciência de que as aflições, novamente, são necessárias para o progresso, são resultado ou de escolhas nossas equivocadas no passado, ou testes daquilo que nós precisamos aprender no futuro. E quando nós entendemos isso, nós vamos ver que quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, ele não está dizendo para nós que nós devemos amar o sofrimento, como muitas vezes nós podemos equivocadamente entender isso. E o Espiritismo também não é uma doutrina que pregue que nós devemos amar o sofrimento. O Espiritismo, como Jesus nos trouxe lá nas bem-aventuranças e como sendo o Consolador prometido, vem reviver esse ensinamento e nos esclarecer que, na verdade, a dor, a dificuldade, ela é necessária para o nosso aprimoramento. E quanto mais rápido nós entendemos isso, mais efetiva ela será no processo de melhoria de cada um de nós. Então, como dissemos, alguns conceitos fundamentais que nós gostaríamos de trazer para essa reflexão. Primeiro, somos espíritos imortais. Isso significa que nós não desapareceremos com a morte do corpo físico. Ou seja, conceito de espiritualidade. Nós preexistimos ao corpo que estamos ocupando hoje, o corpo físico, e sobreviveremos à morte desse corpo. Isso é muito importante porque isso nos mostra uma visão, uma perspectiva diferente em relação à vida atual, à vida material, à encarnação física, e principalmente em relação às vidas futuras que vamos ter, não só encarnando um novo corpo, mas no período de erraticidade, que é o período intermediário entre uma encarnação e outra. Então, somos espíritos imortais. Precedemos a este corpo e e sobreviveremos à sua morte. Certeza da vida futura é um outro conceito e a relatividade da vida material. Quando nós temos um entendimento claro de que nós não somos corpo, somos espírito, e um espírito imortal que vai sobreviver à morte desse corpo, nós entendemos que a vida material, que é importante, senão nós não a teríamos, a encarnação física, ela tem uma relatividade. Tanto as alegrias como as dores, as aflições, elas são relativas, elas são, enfim, são relativas em relação a toda a imortalidade que nós temos pela frente. Então não dá excessivo valor às dificuldades ou às alegrias da vida material, entendendo que elas, em um contexto, são necessárias para o nosso aperfeiçoamento, e entendendo, sim, que vamos ter uma vida futura após esta encarnação. Um outro ponto importante, nós somos construtores do nosso destino, através das escolhas que fazemos ao longo das diversas experiências reencarnatórias. Isso é muito importante, porque isso nos dá uma perspectiva consoladora, uma perspectiva de responsabilidade. Ou seja, a situação que estamos vivendo hoje, ela é a melhor situação que podemos ter, mas principalmente porque foi construída por nós, através das nossas escolhas e através do padrão evolutivo que nós já conseguimos alcançar para ter os testemunhos que vamos enfrentar. Um outro ponto muito importante, como espíritos em evolução, exatamente por fortalecendo o raciocínio anterior, né, de que nós somos construtores do nosso destino, como espíritos em evolução que somos, e ainda uma evolução pequena, primária, né, na maior parte dos casos, nós erramos mais do que acertamos. E isto não é nem bom nem ruim, isto é a nossa realidade. Então,
Em errando mais em relação, o que é o erro que a gente comenta aqui? O erro é agir desalinhado à lei de Deus. Qual é a lei de Deus, como Jesus nos ensinou? Não é uma lei complexa, não é uma lei de difícil entendimento, talvez sim, certamente uma lei de difícil aplicação ainda no nosso estágio evolutivo. A lei de Deus é fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Toda vez que nós agimos desalinhados em relação a esta lei, nós vamos gerar para nós comprometimentos conscienciais ou aflições, em muitos casos, que nós deveremos reparar no futuro. Então, considerando que nós estamos evoluindo e vamos continuar evoluindo, porque o nosso destino é a perfeição, muitas das situações que estamos vivendo hoje são fruto dessas escolhas, desses equívocos do passado. E outras tantas, voltamos a reforçar, talvez não sejam resultado de equívocos, de escolhas erradas, escolhas desalinhadas à lei de Deus, para falar melhor, corretamente, mas são as dificuldades existenciais que nós precisamos passar dentro da situação que nós estamos já em condições de enfrentar hoje. Isto pode ser uma doença, isto pode ser um parente mais difícil, isso pode ser uma dificuldade profissional, econômica, afetiva, e todos os âmbitos que a gente possa imaginar. Quando nós entendemos isso, nós vamos perceber a nossa responsabilidade, mas é importante também entender que a lei de Deus, a lei divina, como nós falamos, fazer ao próximo como gostaríamos o que nos gostaríamos que nos fosse feito, ela é estruturada em amor, em sabedoria, em misericórdia e em justiça. Então, a lei de Deus nunca vai buscar situações que não sejam para nos harmonizar. Aí está o amor, aí está a sabedoria, a misericórdia, que vem sempre antes da justiça. Por quê? Porque a misericórdia antes da justiça, ou integrada à justiça, é só uma questão semântica, ela quer nos dar a ideia exatamente de educação. Ou seja, Deus, no fundo, nos dá a oportunidade de nós nos educarmos como espíritos. Então, quando nos equivocamos em relação a algum determinado ensinamento, nós vamos ter a oportunidade de corrigir, mas não na questão do olho por olho e do dente por dente, porque aí seria uma punição, um castigo, e não é. Mas com a oportunidade de nós entendendo onde erramos, nos arrependendo efetivamente desse equívoco, expiando e reparando. A expiação muitas vezes é a expiação moral, é aquela dor, é aquela angústia mesmo de sabermos que fizemos algo errado. E enquanto nós não conseguimos nos recuperar em relação àquilo, nós vamos estar sofrendo esse tipo de expiação. E a reparação, porque muitas vezes, dependendo do grau do equívoco, da intensidade, da abrangência, de quantas pessoas foram envolvidas, quantos espíritos foram envolvidos nisso, vai nos exigir sim uma reparação muito maior. Mas lembrando sempre essa questão, que a lei divina, ela nos oportuniza sempre a harmonização, e não castigo e nem punição. Um outro ponto muito importante que os espíritos sempre nos esclarecem, uma aflição bem entendida, vamos imaginar uma doença, né? Um parente difícil, uma perda material, o que seja. Uma aflição bem entendida, ela é sempre prenúncio da cura. Por quê? Porque se a aflição tem o objetivo de nos ensinar, de nos harmonizar, quando nós a entendemos sem revolta, sem acharmos que aquilo não é merecido para nós, levando-nos a descrer de Deus, ou adoecermos mais, ou aumentarmos mais o nosso sofrimento em função desses sentimentos, quando nós conseguimos entender bem essa aflição, isso é o prenúncio de cura. Por isso Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que é o consolo? É exatamente este esclarecimento, este entendimento e essa condição de fazermos passar por aquela situação, mesmo entendendo que ela não é agradável, mas ela é necessária, para que a partir daí nós realmente sejamos espíritos mais harmonizados e mais evoluídos. Nunca esquecer que quando temos esse tipo de raciocínio e postura, nós estamos acreditando e temos fé em Deus, em nós próprios, como espíritos com potenciais grandiosos para crescer, e também dos semelhantes.
que são muitas vezes os instrumentos colocados por Deus na nossa vida, naquele atual momento encarnatório, para nos ajudarem a superar aquela dificuldade. Então, fé em Deus, fé em si próprio, que é a condição de em Deus como sendo o ente superior, amor, sabedoria, misericórdia e justiça, em nós próprios, porque temos as condições, senão não estaremos enfrentando aquela dificuldade, e no semelhante, que é o nosso, muitas vezes, um instrumento que pode nos ajudar. Coragem e resignação também são aspectos importantes neste processo, lembrando que os Espíritos nos dizem que a resignação é a obediência do coração. Essa é uma expressão muito interessante, né, porque é aquilo que nos tranquiliza, aquilo que nos apazigua a alma, porque como Emmanuel muito bem diz, o benfeitor Emmanuel muito bem diz, existe uma diferença entre dor e sofrimento. A dor é exatamente esta mestra, este mecanismo da lei de Deus ainda necessário para nos ensinar, para nos harmonizar, para nos permitir avançar. Já o sofrimento, neste entendimento do benfeitor Emmanuel, é quando nós não aceitamos essa dor, é quando nós nos revoltamos, é quando nós imaginamos que aquilo não seja justo para conosco, que Deus não está olhando para nós, ou que Deus não existe, enfim, tantos raciocínios equivocados e até muitas vezes doentios que nós construímos e alimentamos, que vão só aumentar o nosso problema. Então, com essa convicção de tudo isso que tentamos colocar até agora, né, de consolo, de esclarecimento, nós vamos entender que, entendendo as aflições desta forma, nós nos imunizamos, ou pelo menos diminuímos muito a possibilidade de nós sermos afetados no que está no item 14, no item 15, na verdade, que fala sobre loucura, né, que naquele momento Allan Kardec colocou a expressão, ou os espíritos colocaram a expressão de loucura, que hoje nós poderíamos trazer para as doenças psíquicas tão presentes na nossa humanidade. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, que muitas vezes se originam exatamente da não aceitação das aflições ou da alimentação dessas aflições. Vejam que, como falamos antes, as aflições podem ser causadas pelo passado, mas também pelo presente. Então, quando nós não temos mais sentido na vida, quando nós buscamos somente os prazeres materiais, porque não vemos não entendemos esse raciocínio da imortalidade da alma, então nós estamos muito preocupados somente com as questões materiais ou com as questões de prazeres imediatos, que cada vez mais vão nos atendendo e vão nos preenchendo menos, né, porque nós somos espíritos, e o que vai nos realmente fortalecer, o que vai nos ajudar, o que vai nos fazer com que a gente tenha propósito, é realmente as questões espirituais, de solidariedade, de fraternidade, de amor ao próximo, né, como Jesus nos coloca. Então, entendendo essas questões que tentamos trazer até agora, evidentemente que não são só essas que geram os problemas de depressão, de ansiedade, de síndrome de pânico, aí existem outros condicionantes, muitas vezes também de ordem física, mas uma grande quantidade de problemas desta ordem são gerados exatamente pelo desentendimento, pelo não entendimento desse conceito das aflições, e principalmente o não entendimento da imortalidade da alma, de que somos espíritos imortais, que somos construtores do nosso destino, que nós não estamos aqui para simplesmente gozar os benefícios da matéria. Evidentemente que não é proibido a nenhum de nós usufruirmos daquilo que a matéria pode nos colocar, quando isso seja possível, mas entendendo que esse não é o nosso propósito. Nós somos espíritos imortais, nós somos espíritos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós temos propósitos potenciais internos a serem desenvolvidos pelo nosso esforço, que quando nós vamos nos afastando desses objetivos e desses potenciais, mais nós vamos nos sentindo frustrados, mais nós vamos nos sentindo sem sentir o objetivo da vida, e mais nós vamos tendo todas essas questões de
de problemas psíquicos, né? Que aí nós muitas vezes vamos buscar através do medicamento, do remédio, que não estamos condenando, evidentemente. A prescrição médica os avaliza, né? Mas muitas vezes nós nem precisaríamos dele se nós tivéssemos este entendimento e talvez até usando esses medicamentos, não é esse o ponto, mas entendendo que eles são atacando o efeito, a causa está exatamente no espírito. E deixaremos para as considerações finais falar um pouco sobre o suicídio, que é outro resultado muito claro deste estado de coisas, né? Quando as aflições são acerbas, são duras, são excessivas, quando nós não vemos perspectiva na vida, porque vamos entender que a vida acaba com a morte, nós muitas vezes vamos equivocadamente pensar e optar pela via do suicídio quando estamos enfrentando dificuldades muito grandes. E a espiritualidade vem nos dizer claramente que esta não é a solução. Porque quando nós cometemos o suicídio, nós multiplicamos em 10, em 100, em 1000 vezes o sofrimento que estamos vivenciando enquanto espíritos encarnados. Por quê? Porque nós agravamos o nosso débito consciencial, infringindo seguramente aquilo que mais sagrado possa ter na lei de Deus, que é exatamente o dom da vida. A vida é um dom dado por Deus, então a nenhum de nós, a vida física, né? Então a nenhum de nós é passível de atentarmos contra a nossa vida. Então, nesses momentos de dor, de suicídio, de sofrimento e de desespero, que nós possamos buscar através da prece, buscar através do atendimento médico, psiquiátrico, conversar com alguém, dividir esta dor, este peso, na certeza de que não estamos sozinhos. Mas para não chegar neste ponto, precisamos sim refletir sobre todas essas questões que tentamos colocar aqui de forma muito resumida e objetiva e recomendar, né, a leitura deste capítulo, bem como todo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque, como Jesus diz, né, bem-aventurados aqueles de nós que consigam entender, despertar a consciência para a oportunidade da dificuldade, da dor, da aflição, entendida como colocamos até aqui, como um instrumento de crescimento, de progresso, porque só dessa forma nós realmente poderemos sermos consolados, vamos entender o consolo como essa bênção que vai nos dar a luz para o espírito e vai nos permitir caminharmos de forma mais equilibrada, estando mais saudáveis, evitando todo tipo de doença psíquica e principalmente estando fortalecidos para o enfrentamento das dificuldades e dos embates que a vida nos coloca. Lembrando sempre que a vida sempre é a melhor solução. Por isso o Espiritismo é frontalmente contra a eutanásia, o aborto, a pena de morte e o suicídio, porque são infrações gravíssimas da maior bênção que Deus nos dá, que é exatamente a oportunidade de uma encarnação física, a oportunidade do aprendizado e do trabalho de aprimoramento que todos nós estamos submetidos. Então, que nós possamos permanecer em paz, agradecendo a espiritualidade amiga pela inspiração e que todos nós possamos, no momento da dificuldade, no momento da aflição, lembrarmos desses importantes ensinamentos, recorrermos à leitura do Evangelho, recorrermos a preces sabedoras de que não estamos sozinhos e que estamos sempre amparados e assistidos. Precisamos criar essa conexão mental, vibratória, de sentimento, para que possamos sim perceber e captar as boas inspirações ao longo da nossa existência. Muita paz, graças a Deus.